No dia em que a tia Helenice morreu, eu estava com o cotovelo bem apoiado no solo do jardim, plantando as rosas delicadas que ela me deu de aniversário. Meu telefone tocou 3 vezes, antes de eu finalmente tirar minhas luvas para atender. Senhorita, Isabela, uma voz formal que eu não reconheci. Este é Joaquim Martins, o advogado da sua tia Helenice. Receio ter uma notícia difícil. Meu coração parou. As rosas de repente ficaram pesadas em minhas mãos. O último presente de Helenice para mim. O que aconteceu? Sua tia faleceu durante o sono na noite passada. Ele hesitou. Ela deixou instruções explícitas para eu entrar em contato com você primeiro, antes de qualquer outra pessoa da família. Eu afundei de joelhos no chão, mal registrando suas palavras. Tia Helenice, a mulher que me ensinou a ler, que me trouxe biscoitos de chocolate durante as tristes funções familiares, que apoiou todos os sonhos que eu já tive, se foi. Senhorita Isabela, você está aí? Ele perguntou. Sim, eu consegui. Estou aqui. O que você precisa que eu faça? Sua tia deixou instruções específicas sobre os preparativos do funeral. Outra pausa. Ela deixou uma carta que deve ser aberta antes do serviço. Você poderia vir ao meu escritório hoje? Olhei para as rosas. Rainha Elizabeth. Variedades favoritas de Helenice. Ela as entregou para mim há apenas 2 semanas. Seus olhos brilhando com sua travessura habitual. Elas estão na minha família há gerações. Ela disse como segredos. Na época eu pensei que era apenas mais um de seus comentários criptografados. Agora eu não tinha tanta certeza. Estarei lá em 1 hora. Eu disse ao advogado. O escritório de Joaquim Martins era exatamente o que você esperaria de alguém, que lidava com dinheiro antigo. Todos os livros de madeira escura e encadernados em couro, com vista para o horizonte da cidade, que provavelmente custavam mais do que meu salário anual. Ele se levantou quando entrei, oferecendo um sorriso simpático. Senhorita Isabela, obrigado por vir tão rápido. Por favor, sente-se. Eu sentei em uma das cadeiras de couro macias, tentando não parecer desconfortável. Senhor Martins, o que é isso? Por que a tia Helenice queria que você me contatasse primeiro? Ele enfiou a mão na gaveta da mesa e tirou 2 envelopes. Um era grosso, com aparência oficial, com o papel timbrado do escritório de advocacia. O outro era menor, cor creme, com meu nome escrito na caligrafia elegante de Helenice. Sua tia era uma mulher incomum, disse Martins, cuidadosamente. Brilhante nos negócios, mas também bastante criteriosa sobre como as coisas deveriam ser feitas. Ela deixou instruções muito específicas sobre seu testamento e os preparativos para seu funeral. Isso parece uma leitura difícil, eu disse suavemente. Ele deslizou o envelope creme sobre a mesa. Ela queria que você lesse isso em particular. Então podemos discutir o resto. Minhas mãos tremeram um pouco quando peguei o envelope, com o perfume característico de rosas e baunilha de Helenice ainda impregnado no papel. Abri-o cuidadosamente, retirando uma única folha de seu papel de carta pessoal. Minha querida Isabela, se você está lendo isso, finalmente fiquei sem tempo. Não fique triste. Vivi exatamente a vida que queria, o que é mais do que a maioria das pessoas pode dizer. Mas preciso de um último favor seu, minha querida sobrinha. No meu funeral você precisará ler uma carta, uma que mudará nossa família para sempre. Você a encontrará no compartimento escondido da minha caixa de joias, a que eu mostrei a você como abrir quando tinha 12 anos. Lembra do truque com a escultura da rosa? Algumas pessoas podem chamar isso de vingança, mas eu prefiro pensar nisso como justiça. Há muito adiada, talvez, mas justiça, mesmo assim. A verdade é que eu deixei tudo para você. Indústrias Monteiro, meus bens pessoais, tudo isso. Mas há uma condição. Você deve ler essa carta no meu funeral, com toda a família presente, sem exceções. Eu sei que isso é pedir muito, especialmente agora. Mas você sempre foi a forte, Isabela, a honesta. É por isso que tem que ser você. Todo meu amor, tia Helenice. Por favor, não deixe eles me enterrarem em nada bege. Você sabe como eu me sinto sobre bege? Eu li a carta 2 vezes e então olhei para Martins. Ela deixou tudo para mim? Ele assentiu,
abrindo o envelope oficial. Indústrias Monteiro, seus portfólios de investimento imobiliário pessoal, aproximadamente 89 milhões de dólares em ativos totais. Mas como ela mencionou, é condicional. Você atender ao seu pedido final. Minha cabeça girou. Helenice sempre foi generosa comigo, mas isso foi além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. E o resto da família? Meu pai, meus primos? Há alguns pequenos legados, mas a maior parte da propriedade é sua, assumindo, é claro, que você concorda com os termos dela. Pensei no meu pai, que sempre se ressentiu do sucesso de sua irmã mais nova, sobre meus primos, que passaram anos bajulando Helenice na esperança de herdar sua fortuna, sobre todas as reuniões familiares, onde Helenice se sentava calmamente, observando a todos com aqueles olhos conhecedores dela, como se estivesse esperando por algo. Quando é o funeral? Eu perguntei. Daqui a 3 dias. Sua tia foi muito específica sobre os arranjos. O serviço será realizado na Catedral de São Miguel, seguido por uma recepção em sua propriedade. A família inteira deve comparecer. Levantei-me segurando a carta de tia Helenice. Então, devo ir. Tenho uma caixa de joias para encontrar. Martins chamou por mim quando cheguei à porta. Senhorita Isabela, mais uma coisa. Sua tia me pediu para lhe dizer. Ela disse: você saberá o que fazer com a verdade. A viagem até a propriedade da tia Helenice levou 40 minutos, mas pareceram horas. Minha mente correu com perguntas. O que havia naquela segunda carta? Que segredo era tão importante que Helenice tornaria uma condição de seu testamento? Os portões se abriram automaticamente quando me aproximei. Tia Helenice me deu o código de acesso anos atrás, dizendo que confiava mais em mim do que em seu sistema de segurança. A casa era exatamente como eu me lembrava. Uma mansão vitoriana extensa, situada em meio a jardins perfeitamente cuidados, com as rosas amadas de tia Helenice subindo em todas as superfícies disponíveis. A senhora Pereira, a governanta, me recebeu na porta. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar. Oh, senhorita Isabela, estou tão feliz que você esteja aqui. Ela deixou instruções de que você deveria ter acesso total aos seus aposentos. Obrigada, senhora Pereira. Não vou demorar. O quarto da tia Helenice ficava no 2º andar, com vista para seu premiado jardim de rosas. Como tudo o mais sobre minha tia, era elegante, mas cheia de caprichos escondidos. Cortinas de seda em padrões brilhantes, arte moderna ao lado de retratos, de família, e em todos os lugares, toques de suas amadas rosas. A caixa de joias estava em sua cômoda, exatamente onde sempre esteve. Linda, de jacarandá brasileiro, esculpida com padrões florais intrincados. Corri meus dedos ao longo da borda até encontrá-la, a pequena rosa entalhada que escondia a liberação do compartimento oculto. 3ª pétala da esquerda. Sussurrei, lembrando das instruções de tia Helenice, de todos aqueles anos atrás. Houve um clique suave, e um painel na parte inferior deslizou para abrir. Dentro, havia outro envelope lacrado com cera e marcado, para ser lido no meu funeral. Minha mão tremia quando o peguei. Era mais pesado do que eu esperava, e eu podia sentir o que pareciam fotografias. Por um momento, fiquei tentada a abri-lo ali mesmo, mas eu sabia. Tia Helenice. Tudo o que ela fazia tinha um propósito. Se ela queria que isso fosse revelado em seu funeral, na frente de toda a família, ela deve ter tido seus motivos. Coloquei o envelope na minha bolsa e dei uma última olhada ao redor do quarto. Na mesa de cabeceira, havia uma foto emoldurada que eu nunca tinha visto antes. Tia Helenice, quando jovem, parada em frente ao primeiro escritório das Indústrias Monteiro. Ela estava sorrindo, aquele sorriso conhecedor dela, aquele que sempre me fez sentir como se ela pudesse ver através das pretensões das pessoas. O que você sabia, tia? Sussurrei para a fotografia. Que segredo valeu a pena esperar uma vida inteira para revelar? Os próximos 3 dias passaram em um borrão de arranjos para o funeral e drama familiar. Meu pai ligou 6 vezes, alternando entre preocupação sobre meu envolvimento nos arranjos e ansiedade mal disfarçada sobre o testamento. Meus primos enviaram uma enxurrada de mensagens de texto,
cada uma mais transparentemente egoísta do que a anterior. Durante tudo isso, eu mantive o envelope lacrado da tia Helenice por perto. À noite, eu o tirava e olhava ele, imaginando que revelações ele continha. Que verdade era tão importante que tia Helenice apostaria todo o seu legado em sua revelação? A manhã do funeral amanheceu brilhante e clara. Eu me vesti cuidadosamente em um terno azul profundo, a cor favorita da tia Helenice, e prendi uma de suas rosas premiadas na minha lapela. O envelope parecia pesado na minha bolsa, como se tivesse mais do que apenas papel e fotografias. A Catedral de São Miguel estava lotada quando cheguei. Os Monteiros eram ricos, e tia Helenice tinha sido uma figura proeminente nos negócios e na filantropia. Os bancos estavam cheios de uma mistura de associados de negócios da família e autoridades municipais. Meu pai me interceptou assim que entrei. Seu rosto estava tenso de ansiedade. Isabela, precisamos conversar sobre o testamento. Martins não nos conta nada. Diz que temos que esperar até depois do serviço. O que está acontecendo? Eu encontrei seus olhos firmemente. Nós todos descobriremos juntos, pai. Era isso que tia Helenice queria. Ele agarrou meu braço enquanto eu tentava passar. Isabela, se você sabe de alguma coisa, deixa pra lá, pai. Eu disse calmamente, mas firmemente. Este é o show do funeral da tia Helenice. Algum respeito. O serviço, em si, foi lindo. Exatamente como a tia Helenice gostaria que fosse. Sem bege à vista. As flores eram todas rosas, em vermelhos profundos e rosas vibrantes, suas cores favoritas. O ministro falou sobre sua generosidade, sua inteligência, sua dedicação em tornar o mundo melhor. Finalmente chegou a hora. Martins chamou minha atenção do banco da frente e deu um leve aceno. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu caminhava até o pódio, o envelope da tia Helenice agarrado em minhas mãos. A catedral ficou em silêncio enquanto eu encarava a congregação. Meu pai estava sentado na primeira fila, seu rosto uma máscara de ansiedade mal controlada. Ao lado dele, meus primos Pedro e Renata se inclinaram para a frente ansiosamente, como abutres esperando sua próxima refeição. Eu respirei fundo, sentindo o perfume de rosas que enchia o ar. Naquele momento, eu quase podia sentir tia Helenice parada ao meu lado, me dando força. Antes de morrer, ela me deixou uma carta com instruções específicas que ela queria que fosse lida aqui hoje, na frente de todos que a conheciam. Eu quebrei o selo de cera lentamente, ciente de centenas de olhos observando cada movimento meu. Lá dentro, havia várias folhas de papel e, como eu suspeitava, fotografias. Quando as tirei, ouvi meu pai fazer um som estrangulado do banco da frente. A primeira fotografia mostrava uma jovem Helenice parada ao lado de um homem que eu não reconheci. Ambos estavam sorrindo, segurando o que pareciam ser plantas. A segunda foto mostrava o mesmo homem, no que parecia ser um canteiro de obras, com as primeiras fundações do que eu agora reconhecia como o primeiro prédio da indústria Monteiro. Meu nome é Helenice Monteiro. Li a carta. E esta é a verdade, sobre como a indústria Monteiro começou. Minhas mãos estavam firmes quando comecei a ler a carta da tia Helenice. Minha voz ecoava claramente pela catedral silenciosa. Meu nome é Helenice Monteiro, e esta é a verdade sobre como a indústria Monteiro começou. O homem nessas fotos é Rodrigo Barbosa, um engenheiro brilhante e meu parceiro de negócios em 1975. Ele também foi o verdadeiro fundador do que se tornaria a indústria Monteiro. Um murmúrio percorreu a congregação. Na primeira fila, o rosto do meu pai ficou completamente branco. Rodrigo e eu nos conhecemos na universidade. Continuei lendo. Compartilhamos uma visão de criar materiais de construção sustentáveis que revolucionariam a indústria da construção. Rodrigo tinha o gênio técnico e eu tinha a perspicácia empresarial. Juntos, criamos a base do que a indústria Monteiro se tornaria. Peguei outra fotografia, esta mostrando Helenice e Rodrigo apertando as mãos sobre o que parecia ser um contrato. Éramos parceiros iguais, dividindo tudo 50-50. As patentes, a empresa, os lucros. Tudo isso foi dividido entre nós até a noite de 15 de outubro de 1976,
quando Rodrigo morreu no que foi relatado como um acidente de carro. Meu pai começou a se levantar, mas meu tio Joaquim o puxou de volta. Continuei lendo. Mas não foi um acidente. As linhas de freio no carro de Rodrigo foram cortadas. Descobri isso tarde demais, depois que a polícia já havia encerrado o caso. Também descobri outra coisa. Papéis foram arquivados poucas horas antes da morte de Rodrigo, transferindo toda a sua parte da empresa para a Monteiro. Documentos do fundo fiduciário familiar que traziam sua assinatura. Olhei para cima e encontrei os olhos do meu pai diretamente. Uma assinatura que agora sei que foi falsificada por seu parceiro de negócios na época, meu próprio irmão Adriano Alves. A catedral explodiu em convidados e sussurros. Meu pai se levantou. Seu rosto estava contorcido de raiva. Pare com isso. Imediatamente! Ele gritou. Isso é calúnia! Não, pai, eu disse calmamente. Isso é verdade. Tia Helenice deixou provas. Levantei uma pilha de documentos do envelope. O contrato original entre tia Helenice e Rodrigo, análise forense dos documentos falsificados, relatórios policiais que foram enterrados, transferências bancárias. Ela guardou tudo. Por quê? A pergunta veio do meu primo Pedro, que estava olhando para seu tio, meu pai, com um horror crescente. Por que revelar isso agora? Eu me voltei para a carta da tia Helenice. Estou revelando isso agora porque passei 45 anos construindo esta empresa em algo de que Rodrigo teria orgulho. Usei nosso sucesso para financiar pesquisas, para apoiar o desenvolvimento sustentável, para criar oportunidades para mentes brilhantes, como a dele. Mas também passei 45 anos observando meu irmão lucrar com seu crime, observando-o criar seus filhos para acreditar que privilégio e poder os colocam acima da lei. Meu pai havia afundado de volta em seu banco. Toda a luta havia desaparecido. Continuei lendo. A verdade é que eu deveria ter me apresentado anos atrás, mas quando reuni todas as evidências, a empresa estava empregando milhares de pessoas. Abrir um inquérito teria destruído não apenas Adriano, mas inúmeras famílias inocentes que dependiam da indústria Monteiro para seu sustento. Então, fiz uma escolha diferente. Decidi esperar para construir, para ter certeza de que, quando a verdade finalmente viesse à tona, a empresa sobreviveria. Tirei um documento final do envelope, um envelope amarelado, endereçado ao único parente sobrevivente de Rodrigo Barbosa, sua filha Silvia Barbosa. O que me leva à minha confissão final. Ao longo dos anos, acompanhei a filha de Rodrigo. Financiei anonimamente sua educação, sua pesquisa, seu trabalho em sustentabilidade e engenharia. Eu a vi crescer e se tornar o tipo de cientista ética brilhante que seu pai era. Silvia Barbosa agora dirige uma das empresas de tecnologia verde mais inovadora do país, embora ela nunca tenha sabido quem a estava apoiando. Mais convidados encheram a catedral quando uma mulher se levantou dos bancos do meio. Ela tinha mais ou menos a minha idade, com os olhos escuros de Rodrigo e a expressão determinada. Tia Helenice tinha organizado tudo, até mesmo garantindo que Silvia Barbosa estaria aqui neste momento. A segunda parte do meu testamento. Eu li, minha voz ficando mais forte. Leva a uma participação de 30% da Indústrias Monteiro para Silvia Barbosa, como restituição parcial pelo que foi roubado de seu pai. O controle acionário vai para minha sobrinha Isabela, o único membro da família Monteiro, que demonstrou o mesmo comprometimento com a ética e a inovação que Rodrigo e eu compartilhamos uma vez. Olhei para os rostos atordoados diante de mim. A carta é assinada. Helenice Monteiro, cofundadora da Indústria Monteiro, e guardiã de sua maior vergonha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, lentamente, Silvia Barbosa começou a caminhar em direção à frente da catedral. Ela parou na frente do meu pai, que parecia ter envelhecido décadas nos últimos minutos. Todos esses anos, Silvia disse, com a voz tremendo levemente. Eu pensei que meu pai era um fracasso, que abandonou seu trabalho. Eu nunca soube, nunca imaginei. A senhora Barbosa, eu disse, descendo do pódio. Sinto muito pelo que foi tirado de você. Ela se virou para mim, lágrimas nos olhos. Obrigada por ter a coragem de ler aquela carta.
Sua tia? Ela estava cuidando de mim a minha vida toda. Ela estava tentando fazer as coisas certas. Eu disse, suavemente, do seu jeito. As próximas horas passaram em um borrão. A recepção foi surpreendentemente tensa, com os membros da família se dividindo em facções. Aqueles que exigiram que a carta fosse suprimida, aqueles que insistiram em ir à polícia, e aqueles que simplesmente ficaram sentados em silêncio, atordoados. Meu pai desapareceu imediatamente após o serviço. Eu não teria notícias dele por semanas, não. Até que ele se internou em uma clínica de reabilitação, finalmente enfrentando a culpa que carregou por 45 anos. Nos meses que se seguiram, a verdade sobre a fundação da indústria Monteiro se tornou de conhecimento público, mas Helenice Monteiro estava certa. A empresa era forte o suficiente para sobreviver. Com a experiência técnica de Silvia Barbosa e meu comprometimento com a visão da tia Helenice, começamos um novo capítulo na história da empresa. Um ano após o funeral, eu estava no jardim de rosas de Helenice, agora florescendo mais lindamente do que nunca. Silvia se juntou a mim para o que se tornou nossa reunião semanal, onde discutimos tudo, desde a estratégia da empresa até nosso amor compartilhado pela inovação sustentável. Você sabe o que é estranho? Silvia disse, gentilmente tocando uma das rosas premiadas da Rainha Elizabeth da Helenice. Eu sempre senti como se alguém estivesse cuidando de mim, guiando minha carreira de longe. Eu costumava pensar que era o espírito do meu pai. Agora, eu sei que era Helenice. Ela tentou proteger a todos. Eu disse que a empresa, seus funcionários, você, até mesmo meu pai, do seu próprio jeito, ela simplesmente não podia deixar a verdade morrer com ela. Silvia assentiu pensativamente. Você acha que ela fez a escolha certa, esperando todos esses anos? Eu considerei a questão cuidadosamente. Acho que ela fez o melhor que pôde com uma situação impossível. Transformou uma empresa construída sobre fraude em uma força para o bem. Ela garantiu que você fosse cuidada, e no final, ela garantiu que a verdade viesse à tona nos termos dela. E o que dizer de você? Silvia perguntou. Você alguma vez se arrependeu de ter sido a única que teve que revelar tudo? Eu olhei para o jardim de rosas, lembrando do sorriso conhecedor da tia Helenice, seus comentários enigmáticos, sua força silenciosa. Não, eu disse finalmente. Tia Helenice me escolheu porque ela sabia que eu poderia lidar com isso. Ela sabia que eu entenderia que, às vezes, fazer a coisa certa significa enfrentar verdades desconfortáveis. Ela ficaria orgulhosa do que construímos, Silvia disse, gesticulando em direção ao prédio da indústria Monteiro, visível à distância. Uma verdadeira parceria, assim como ela e meu pai pretendiam. Eu sorri, tocando uma das rosas que tia Helenice me deu, agora florescendo em seu jardim. Ela uma vez me disse que essas rosas estavam em sua família por gerações, assim como segredos. Mas talvez seja a hora de novas tradições. Verdade em vez de segredos, parceria em vez de poder, construindo algo juntos em vez de tirar um do outro. Silvia apertou minha mão. Eu acho, nossos dois pais gostariam. Naquela noite, enquanto eu estava sentada no escritório da tia Helenice, agora meu escritório, revisando relatórios da empresa, eu encontrei uma pequena nota enfiada em seu antigo calendário de mesa. Estava datada do dia em que ela morreu, escrito em sua letra elegante. Querida Isabela, se você está lendo isso, você fez o que eu pedi. Você enfrentou a verdade e lidou com isso com elegância. É por isso que eu escolhi você, não apenas para herdar a empresa, mas para torná-la melhor do que era, para torná-la o que Rodrigo Barbosa e eu sonhamos que poderia ser. As rosas no jardim florescerão novamente na próxima primavera. Quando elas florescerem, lembre-se de que a beleza pode crescer até mesmo do solo mais escuro, se tivermos a coragem de plantá-la. Com todo o meu amor, Helenice. Coloquei o bilhete, cuidadosamente na minha gaveta, e olhei para o jardim, onde o sol poente pintava as rosas em tons de ouro. Helenice tinha me deixado mais do que apenas uma empresa. Ela me deixou uma chance de escrever um velho erro para construir algo significativo
para provar que nunca é tarde para a verdade florescer. Amanhã haveria reuniões, decisões e todas as responsabilidades que vinham com a administração de uma empresa multimilionária. Mas por enquanto, eu estava sentada no silêncio de um escritório mais enxuto, cercada pelo perfume de rosas, sabendo que às vezes as heranças mais pesadas não são medidas em dinheiro, mas no peso das verdades que escolhemos carregar. E como Helenice, eu carregaria essa verdade com graça, usando-a não para destruir, mas para construir, não para punir, mas para curar, criando algo bonito do solo do passado. Afinal, foi isso que tia Helenice fez. Foi isso que ela me treinou para fazer. E em algum lugar, eu sabia que ela estava observando com aquele sorriso conhecedor, orgulhosa que seu segredo finalmente encontrou seu caminho.